Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos ler somente o versículo de número 4. Glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. Apocalipse, capítulo 21, e nós vamos ler o versículo de número 4. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4. Está escrito assim, queridos: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja só, novamente: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Somente até aqui. Amém. Irmãos queridos, esta mensagem é expositiva e ela é utilizada através da visão de João, o apóstolo João, aqui na ilha de Pátimos, uma ilha de uma colônia, melhor dizendo, uma colônia penal, que foi usada para cercear a liberdade do apóstolo, discípulo amado do Senhor Jesus e apóstolo João, na ilha de Pátimos, uma ilha do mar Egeu, onde ele viveu em condições subhumanas, condição, irmãos que estão aqui esta noite, de muita dificuldade e de muita dor, de muito lamento. Discípulo e apóstolo do amado Senhor Jesus, João, foi cerceado de sua liberdade por pregar a palavra do Senhor. Ele foi mandado para lá por Vespasiano, um imperador romano muito maldoso, que se travestiu do próprio Deus e ofereceu, ou melhor dizendo, exigiu que todos deveriam, em um dia do mês, adorá-lo como um Deus. João foi enviado para lá, para a ilha de Pátimos, e a ideia aqui, irmãos, o pensamento, o desejo do Vespasiano, imperador da época, era calar a voz do Evangelho, lançar literalmente uma pá de cal no cristianismo ou no Evangelho. A ideia era cerceando a liberdade de João, que agora são mais ou menos os meados dos anos 90, aonde todos os discípulos e apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio, aonde já se passaram alguns anos que Jesus já tinha partido dessa terra, 70 anos, mais ou menos, aonde já não existia mais nem Paulo, nem Pedro, nenhum apóstolo vivo, somente João. Nós estamos aqui agora falando dos anos 90, após a morte de Cristo. João é o último apóstolo amado do Senhor Jesus, já velho em idade, em avançada idade, já bastante idoso. Então o Senhor Jesus, lá em Pátimos, a presença do Senhor tomou o seu coração em uma visão em Pátimos para apresentar a João, irmãos, o novo céu e a nova terra. O foco da mensagem do discípulo do Senhor Jesus, amado do Senhor, revestido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que temos que tomar muito cuidado com esse negócio, Deus me revelou. E vir aqui dizer aos irmãos, na primeira pessoa de Deus, não, irmãos. A palavra de Deus, ela já foi revelada a homens santos do Senhor, e também assim como João, não diferente dos demais. Nós viemos aqui, irmãos, somente para profetizar Jesus Cristo, a volta dele para nos buscar.
não para falar da sua vida ou do seu cotidiano, mas anunciar, profetizar Jesus Cristo em nossa vida. E aqui são palavras de João. A maior dificuldade da sua vida, quando todas as portas se fecharam, o Senhor se revelou a ele, a porta aberta. Aqui é a palavra de Deus sobre a vida de João, não só de João, mas também para nós. Quantas portas se fecharam na nossa vida, estão fechadas nesse exato momento, mas vemos que jamais a porta da palavra de Deus, que é a revelação do Evangelho para nós, nunca se fechou e jamais se fechará. Ela se concluirá quando a profecia anunciada pelos profetas do Senhor Jesus, pelos discípulos e apóstolos do Senhor, e a nós também aqui profetizada a igreja, esta profecia se cumprirá quando nós vermos, encontrarmos com Jesus nos ares e ver a sua face como ela é. O poder da ressuscitação, através do Cristo, melhor dizendo, através do Espírito Santo, podemos agora ver a face de Jesus como ela é e ver de fato e verdade o verdadeiro amor transcendental e incondicional agora, aonde o veremos face a face. Louvado seja Deus. O foco da mensagem de João aqui, queridos, é consolar e fortalecer o ouvinte da palavra de Deus nas aflições atuais, apontando para as nossas diversidades, olhando, melhor dizendo, para as nossas labutas e dores da vida, olhando para as nossas circunstâncias, exatamente nesse momento atual, mas também nos levando a uma viva esperança futura, aonde Deus, o próprio Deus da glória, vai enxugar as nossas lágrimas e então não haverá mais dor. Louvado seja o nome do eterno Deus. Eu quero nesta noite, queridos, lembrar os irmãos que aqui estão, e já a primeira verdade que vejo nesta mensagem é que todos nós, de fato, não seria uma revelação da minha parte, não seria aqui da minha parte algo sobrenatural, virar à igreja e dizer assim: bom, vocês estão aqui e Deus manda eu dizer, você que veio aqui esta noite e está enfrentando isso. Irmãos, para isso é tão superficial, é tão corriqueiro, porque quem hoje não está passando por momento de dificuldade? Todos nós estamos, todos nós. Então não seria da minha parte algo sobrenatural, olha que homem usado de Deus, olha que homem que Deus está usando para falar com a minha necessidade. Não, queridos, entenda bem isso. Se até hoje você deixou-se ser levado por isso, pare hoje mesmo. Dentro de uma igreja onde tem 4, 5, 2, 3 pessoas, entre elas todos nós passamos adversidade. Todos nós. Não permita ser levado a você o sentimentalismo a partir do momento do que você está vivendo dificuldade. Não, irmãos. A circunstância, assim como Pedro falamos antes da oração, ela existe em todos nós. As dificuldades levantes da vida, tempestades da vida, o clima fica cinzento, difícil de nós vivermos, há problemas acachapantes para todos nós, irmãos. Para o rico, para o pobre, para o homem, para a mulher, para o piedoso, para o ímpio, para o cristão, não cristão, para todos nós, irmãos. Todos nós passamos levantes sobre a nossa vida. A diferença é: quem terá as lágrimas enxugadas pelo próprio Deus? Aquele que servir o Senhor de todo o coração, aquele que entregar a sua vida a Cristo, aquele que amar a Deus sobre todas as coisas, aquele que servir e amar a justiça de Deus acima de tudo que nós temos, e servimos o Senhor de tudo que temos, com tudo que temos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não olhando para as adversidades da vida, mas olhando para o alvo que é Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. João está exortando a igreja justamente a isso. Eu estou aqui em Pátimos, mas uma certeza viva, esperança viva eu tenho no meu coração, que Deus enxugará as nossas lágrimas. Oh, aleluia! O Apocalipse, queridos, ele é um livro da Bíblia onde contém uma das revelações mais extraordinárias que Deus já concebeu à humanidade. Às vezes, quando a gente consulta o livro do Apocalipse, é escrito por João, o último discípulo vivo do Senhor, às vezes a gente acaba se assustando, não é? A gente acaba, às vezes, tendo certo medo, porque é um assunto escatológico. Tem muito, como eu posso falar, simbolismo. E muita gente se prende nesse simbolismo e, às vezes, gera até um certo temor,
outros ficam descrentes, não creem naquilo que veio e gera, como eu posso dizer assim, às vezes confusão mental. E quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, irmãos, ela de fato é a mais extraordinária revelação que Deus já concebeu à humanidade através de João. E desvendar o que estava oculto e para trazer à luz o que estava coberto. Jesus, então, aqui pelo apóstolo João, ele está dizendo, o Espírito Santo de Deus usa o apóstolo João, já idoso, estava exilado na ilha de Pátimos, um lugar árido, um lugar de muito sofrimento, rochoso, usado como uma colônia penal, usado como prisão pelo Império Romano, a pessoas que burlavam a lei. João não estava lá, irmãos, porque ele devia algo, estava lá porque ele pregava a palavra de Deus. Ele estava lá porque ele amava o Senhor, a palavra de Deus, ele tinha zelo pela palavra de Deus, era um cristão. E a perseguição, agora, primeiro é os judeus que perseguem os cristãos, segundo os romanos. Por causa de cultos pagãos, eles não concordavam com a ideia de que o cristão cria em um Deus. Eles criam em vários deuses. Os judeus também faziam isso, mas João não está preso por causa de Deus. João está preso por causa dos romanos. Ele está trancafiado, irmãos, em uma ilha isolada, inóspita da terra, longe da igreja que ele tanto amava. João cuidou da igreja em Éfeso, escreveu o evangelho de João, as cartas doutrinárias de João, aos cristãos que estão apostatando da fé. João lembrou os cristãos nos evangelhos de João em Éfeso, escreveu os evangelhos de João, lembrando os cristãos, olha, vocês devem amar o Senhor e não dê ouvido a falsos profetas, não dê ouvido às ministrações erradas, estão corrompendo o coração de vocês, estão falando por aí que Jesus é algo histórico, que não existiu. Não, no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se faria se não tivesse a pessoa de Cristo junto ao Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. João vai lembrar a igreja das 7 maiores maravilhas que Jesus fez, que dão atributos que ele é Deus. João vai lembrar a igreja que ela deve se firmar na fé, na graça e no conhecimento, e a salvação só provém da obra de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, ali isolado, longe da igreja, ele mais amava participar dos cultos da igreja que adorava o Senhor. E em condições difíceis, em condições dolorosas, João poderia ter se entregado ao desespero. João poderia ter aberto mão da sua cristandade. João poderia ter desistido, mas foi exatamente nesse momento de tribulação que o Senhor Jesus lhe concedeu a mais gloriosa visão. E nós, irmãos, como cristãos, como servos genuínos que amamos a palavra do Senhor e exaltamos o nome de Deus acima de qualquer outro tipo de vida ou exaltação humana, nós também devemos ser assim. Talvez seja o seu caso. Qual é o seu Pátimos hoje? Qual é o meu Pátimos hoje? Qual é o nosso Pátimos? Isso é evangelho, irmãos, palavra de Deus. Entregue o Senhor. João não estava entregue ao Pátimos. João estava entregue ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós não devemos estar entregues ao nosso Pátimo. Nós devemos estar entregue a Jesus. O nosso coração deve ser submisso segundo a vontade do Senhor, não a nossa própria vontade. Que o nosso coração, ele vai se despojar naquilo que nos edifica materialmente falando, naquilo que nos absorve naquele momento como provações. Mas o João não se deixou levar-se pelo sentimentalismo, pelo momento de aflição que ali vivia, mas ele cedeu, ele entregou o seu coração quando Jesus o chamou em um domingo, no dia do Senhor. Ele preferiu viver a presença do Senhor. O coração de João estava entregue e submisso à vontade de Deus. Foi nesse exato momento de tribulação que o Senhor Jesus concedeu a mais gloriosa visão. E não foi só João. Quando nós lembramos de Paulo, é um exemplo claro. Paulo vai dizer que o poder de Deus se manifesta justamente em nossa fraqueza. E ele se sente prazeroso no momento de tribulação. Parece algo assim, como eu posso dizer, insano. Parece algo meio que não tenho ideia de como será isso, meu Deus, e como uma pessoa pode sentir prazer nas aflições. Espera um pouquinho só. É porque a nossa paz não é a paz que o mundo celebra,
A paz, irmãos, o mundo, melhor dizendo, diz que campeão é aquele que pisa nos outros e vence a qualquer custo. O mundo disse que vencedor é aquele que narra a sua vida a partir do sofrimento do outro. O mundo enaltece, engrandece aquele que a qualquer custo vence. Não importa se burla, não importa se trai, não importa se mente, não importa se falsifica documentos, não importa se ele precisa derrubar alguém para vencer. Não importa se ele arma armadilhas, o vencedor é aquele que venceu a qualquer custo. A propósito, ele foi forte, poderoso, soberano, ele agiu. Não, para o Senhor não. O verdadeiro vencedor é aquele que olha para si e arrepende de seus pecados e reconhece: eu sou incapaz. Eu sou, como eu posso dizer assim, pequeno diante da grandeza do Senhor. O verdadeiro vencedor de gigante é aquele que diz assim: o Senhor é comigo e Ele já venceu por mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem, pois Ele é soberano. A justiça de Deus justifica aquele que não tem forças para viver e entrega a sua vida a Cristo e diz: Senhor, quero viver a sua vida em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então João vai conhecer de fato, no meio da tribulação, a mais gloriosa visão que acabamos de ler aqui. Apocalipse capítulo 21 diz assim. Encontramos aqui, irmãos, uma das promessas mais reconfortantes de toda a Escritura, que diz assim. São palavras do Espírito Santo dita a João, e ele escreveu: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta não era apenas uma promessa para João em Pátimos, mas era também uma profecia. O que irá acontecer, o que Deus vai fazer, não o que deverá acontecer, não o que talvez vai ser, não. São palavras de João, guiadas e movidas pelo Espírito Santo, a coisas que devem acontecer. E é palavra do Espírito Santo, isso vai acontecer. É algo que está nos confirmando, uma promessa e que vai acontecer. Promessa do Senhor e realidade é a mesma coisa. Promessas do Senhor e realidade é o mesmo. Estas não eram apenas promessas para João, mas uma promessa para todo o povo de Deus. Talvez hoje você enfrenta lágrimas. Hoje, talvez, é uma promessa que você enfrente hoje dor, perda, sofrimento. E nestas palavras, o próprio Deus está dizendo à igreja que toda esta lágrima será secada, toda esta lágrima se enxugará, todo este sofrimento é passageiro, toda esta angústia, este sofrimento é passageiro. Um dia glorioso está chegando, quando Deus mesmo enxugará toda a nossa lágrima dos nossos olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Não é um Deus de engano, não é um Deus de mentira, não é um Deus trapaceiro, não é um Deus que usa o seu sofrimento. Isso aconteceu a João, ele está agora com o Senhor. Louvado seja Deus. Que glorioso dia, que maravilhoso dia. Hoje, esta noite, irmãos, a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, está dizendo que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Não são minhas palavras, é as palavras do Senhor. Hoje nós estamos meditando nesta gloriosa promessa e vamos descobrir como ela pode confortar e consolar os nossos corações. Enquanto vivemos desse mundo cheio de engano, enquanto nós vivemos desse mundo cheio de tribulações e tormentas, louvado seja o nome santo do Senhor. A realidade aqui presente, irmãos, é que de fato nós vivemos em um mundo de lágrimas. A realidade presente neste momento de hoje, neste mundo atual, é que vivemos um momento de infortúnios, de grandes tribulações. Nós vivemos em um mundo de muitas guerras, pai contra filho, filhos contra os pais, nação contra nação, reino contra reinos, igreja contra igreja, teologias destruídas com a intenção de exaltar o homem, coisas que se levantam a cada dia para destruir as famílias tradicionais. Nós vemos, estamos de fato vivendo um grande perigo, um grande momento de muitas apostasias, muito falso evangelho.
palavras de mentira e de engano, aonde pessoas travestidas de próprio Deus, travestidas de crente, de santos, estão negando o nome do Senhor e literalmente blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, contra o Espírito Santo de Deus, arrancando Cristo da cruz, colocando suas próprias obras, negando a existência do Filho de Deus. Outros que hoje levam o Evangelho como moeda de troca, colocaram o Evangelho como moeda de negócio, como assinatura de um contrato, mas ainda graças a Deus que recebemos do Senhor a verdadeira mensagem do Evangelho esta noite. O nosso Senhor Jesus está entre nós, o verdadeiro Cristo bíblico. Oh, aleluia, louvado seja Deus, o Deus verdadeiro, bíblico. Glória ao nome santo do Senhor, que ama a sua igreja e que hoje nos exorta pelo Evangelho. Louvado seja Deus, glória ao nome santo do Senhor. João, irmãos, lá em Éfeso, escreveu o Evangelho de João, alertando os crentes: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor Jesus não estava oferecendo nós paz no mundo, não. Ele está dizendo: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Irmãos, esta terra é de desentendimento, esta terra é de muita dor, esta terra é de muita confusão, de muito desentendimento, de muitos problemas, de muitas dores, de muitas lágrimas. Jesus não ofereceu uma paz momentânea a você neste mundo. Não é isso que a Bíblia diz. Vá em paz para sua casa e seja isso e seja aquilo. A partir de hoje eu vou... Não, irmãos, quem prega isso está fora da palavra de Deus, é uma heresia. Palavra de Jesus dada pelo Espírito Santo de Deus a João, aos crentes que estão enfrentando grandes problemas, perseguições. A igreja que foi fundada lá em Atos dos Apóstolos agora está sendo terrivelmente perseguida. Muitos falsos profetas, falsos ensinos. E João estava preocupado com os crentes da época. E João vai convidar a igreja primitiva e vai dizer assim: espera um pouquinho aí. Olha, o Senhor Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. A verdadeira paz não está no dinheiro, a verdadeira paz não está num carro novo, a verdadeira paz não está numa casa boa, a verdadeira paz não está em gerar bons filhos, a verdadeira paz não está num casamento bem sucedido, a verdadeira paz é Cristo que disse: está em mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se estamos em Jesus, encontramos a verdadeira paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. O mundo lá fora não deixa de ser mundo. As coisas lá fora não deixam de piorar, e ainda vai acrescentar muito mais, irmãos. Famílias hoje estão sendo dizimadas pela grande mídia e outras coisas que oferecem aos nossos filhos. A intenção é destruir a igreja, e a verdadeira igreja começa em casa, na criação dos nossos filhos. E atacando a família está destruindo a igreja de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E é necessário pregar somente a verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Em verdade vos digo que todo aquele que crê tem vida eterna. Palavra de Jesus Cristo a João. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, irmãos. Então, não vos assustei com os levantes da vida, é a agenda do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Portanto, se você veio aqui esta noite sem paz, não é no mundo que você vai encontrar essa paz, não é nas suas contas pagas. Talvez eu deveria chegar aqui como um profeta e dizer assim a você: quantas vezes você já ouviu isso? Você vai ter paz, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro. Você vai para casa, de repente até seu casamento vai dar uma melhoradinha, porque você vai ficar naquela promessa, vai evitar de algumas coisas, vai evitar de fazer isso e aquilo para não ofender o outro. Aí é uma paz. Mas lembre-se, isso passa. Essa paz logo vai embora. Quando um pisa no dedo do outro, quando um discute com o outro, quando um não faz o que o outro quer. Por quê? Porque tudo que você ouviu não te transformou, foi uma máscara. Ou estou errado, irmãos? Ou a Bíblia está errada, ou a palavra de Jesus está errada, e você vai voltar a chorar de novo. Um desentendimentozinho, por quê? Você ouviu falar sobre você, não ouviu falar sobre Jesus. A verdadeira paz não está num casamento bem sucedido.
A verdadeira paz não está em atravessar o idoso na rua e você ser reconhecido como bom. A verdadeira paz não está em ser um bom filho, porque agora, a partir de agora, não tereis problemas. Não, teremos problemas. Quantos que aqui estão que foram filhos bons aos pais e o seu filho não te obedeceu? Muito pelo contrário, fez coisas que desanimou e entristeceu o seu coração. Talvez entre nós há pessoas que amaram tanto o pai e a mãe e respeitaram, e foram verdadeiros homens de Deus para o pai e a mãe. Serviram de ajuda para o pai e a mãe e até coluna dentro de casa. E hoje, filho faz errado, o filho não traz prazer, o filho só dá problema. Por quê, irmãos? Porque são palavras de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a paz, somente em mim terá paz. Oh, pai e mãe que aqui está, louvado seja Deus, está vivendo isso. Jesus é tua paz, louvado seja Deus. Ele é o seu verdadeiro amigo. As mãos de Jesus estão sobre sua vida, mesmo que decepcionado, decepcionada. Jesus é a nossa paz, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que se Ele é a nossa paz, Ele mesmo enxugará do nosso rosto a nossa lágrima. É promessa do Senhor, é vitória da igreja. Oh, aleluia, louvado seja Deus, palavra gloriosa de Jesus, louvado seja Deus. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Aqui não está escrito vós vencereis também. Isso é mentira, irmãos, quem prega isso não é bíblico. Eu venci o mundo, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, porque eu sou a paz de vocês. Se eu venci o mundo, vocês também são vencedores, porque estão em mim. Eu venci o mundo, sou vencedor e vencedor em Cristo Jesus. Nós somos vencedores por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Todos nós, irmãos, enfrentamos dificuldades da vida atual. Todos nós. A realidade da vida humana hoje é difícil, desafiadora de fato. Vivemos em um mundo marcado por muita dor, por muita dificuldade, por muito lamento. Vivemos em um mundo de muito sofrimento. Não precisa ir longe para ver isso. Às vezes, olhando para a casa até de um crente, dentro da igreja, no serviço, na rua, está ao nosso redor. É só você abrir o jornal, se você consegue ainda. É só você ligar uma televisão, se você ainda consegue fazer isso. Você dá uma olhada lá, sente desespero, quanta maldade, quanta corrupção, e às vezes, na grande maioria das vezes, está dentro de nós. Se Cristo não estivesse em nós, os irmãos olham para quem faz atrocidades aí fora. Se Deus não estivesse em nós, nós faríamos as mesmas coisas, irmão, na hora da raiva. Essas pessoas que fazem isso é porque naquele momento cedeu primeiro a você mesmo, sua carne, o mundo e o diabo. Se Deus não estivesse em nós, nós estaríamos lá também trancafiados, cerceados de nossa liberdade. Porque o mal está dentro de nós, está dentro de nós. Não é que está adormecido, ele está lá naquele momento calado pela voz do Espírito Santo, o domínio de Deus sobre a nossa vida, a vontade do Senhor, a submissão, o coração submisso. E damos graças a Deus por isso, queridos. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós passamos por decepções constantes, pessoas em que nós confiamos nos decepcionam, sonhos que acalentávamos e que se transformou em pesadelos, verdadeiros pesadelos. Então o Senhor está dizendo que nós, irmãos, temos essa segurança, louvado seja Deus, as lágrimas de fato são reais, e a Bíblia não nega isso, a realidade do sofrimento. Jesus, nós vemos, irmãos, em João 11:35, ele chorou por ver a condição do homem. No menor versículo da Bíblia, nos mostra que até o Filho de Deus experimentou lágrimas deste mundo. Até o Filho de Deus experimentou o doce, o amargo, melhor dizendo, o amargo da lágrima, da dor, do luto. Jó, em meio ao seu sofrimento, disse: o homem nascido da mulher é de poucos dias e de farta inquietação. Ou seja, nasceu, tem poucos dias, mas é farto, não de dias, mas de inquietação, de dor, de lágrima, de luto. Davi, irmãos, declarou: a noite dura o choro, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. Ou seja, a noite que deveria ser de descanso é de lágrima,
mesmo sabendo que de manhã tem alegria, mas a noite, que deveria ser de descanso, é de lembrar das preocupações do dia, das afrontas do dia, das lutas dos dias, da dificuldade dos nossos dias. As lágrimas, elas são parte da nossa experiência, e não podemos negar isso. Ela está no rico, no pobre, na criança, no jovem, no velho, em todos nós. Ela está no doente, no sadio, está em nós, irmãos. Infelizmente é isso, é o salário dos nossos pecados, e não devemos nos surpreender quando elas vêm, nem devemos pensar que há algo errado com a nossa fé quando choramos. Por quê? Porque até Jesus chorou, até o Senhor Jesus chorou, louvado seja Deus. Mas se você está enfrentando dificuldades hoje, há um consolo presente para a igreja. A igreja, ela vive feliz, mesmo nos momentos de tribulações, ela vive feliz. Paulo vai dizer: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola de toda tribulação. A igreja que vive Cristo, ela vive uma igreja feliz. A diferença do crente e do não crente, do ímpio e do piedoso, é que o piedoso tem a palavra de Deus no coração. Ele tem o Espírito Santo que consola, que conforta. Se você veio aqui esta noite deste jeito, a promessa do Senhor a João se estendeu à igreja esta noite, como se estenderá pelos séculos do século, até a volta de Jesus. Para encerrar, são palavras de João: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Ou seja, a nossa vida ficou aqui. Aqui foi sepultado toda a dor, toda a decepção, toda a angústia. Tem crente que parece que tem medo de ouvir isso. Não, irmão, essa é a certeza que nós temos e que temos que ter. E o maior desejo do crente é abrir o coração e dizer: Maranata. O que quer dizer isso? Vem, Rei meu. Vem, meu Rei, me buscar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vem, Jesus. Louvado seja Deus. Precisamos ter prazer, irmãos, da volta de Jesus, amar a volta de Jesus. Louvado seja Deus. No mundo temos aflições, mas talvez alguém está dizendo: eu quero viver um pouquinho mais. Claro, quem não quer? Cuidamos da nossa saúde e mais vivemos para a glória de Deus, e uma certeza, uma esperança, uma expectativa viva, que Jesus está voltando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, aquele que vive Cristo não tem medo da morte, não tem medo da vida, mas passa aqui de olho na eternidade. Não se turbe o vosso coração. Palavra de Jesus: credes em Deus, credes também em mim. Eis que faço nova todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faço nova, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é minha promessa, não é minha fala, não é profecia que não se cumpre. João está escrevendo justamente o que o Espírito está mandando ele escrever. Diz à igreja, João, coisas que vão acontecer, que devem acontecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vão acontecer. Enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Estas palavras são fiéis e verdadeiras, não que sai da minha boca, mas a interpretação bíblica dada pelo Espírito Santo de Deus. Elas vão acontecer. Toda a nossa lágrima será enxugada do nosso rosto. Eis que faço nova todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E disse ainda: está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fonte da água da vida é a cruz. A fonte é a cruz. A água da vida, ela emana da cruz de Cristo. A visão de Ezequiel: ele viu sobre o trono do Senhor a água que nascia de uma fonte só. Ela não tem outra nascente, não tem outra vertente. A água da fonte da vida, a fonte da vida, melhor dizendo, ela nasce na cruz de Cristo, é a única vertente.
É de lá que nasce a água que mata a sede daquele que busca, que está com sede da justiça, da palavra do Senhor. Oh, irmãos, matamos a nossa sede ouvindo que Deus enxugará de nosso rosto toda lágrima. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então receberemos: vinde, ó benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Para encerrar esta palavra, fica uma pergunta para todos nós, pelo Espírito Santo: estamos preparados para a volta de Jesus? Deus não espera que eu e você estejamos perfeitos, nunca nós estaremos. Essa é a história de que quando nós estivermos perfeitos, aí Ele vem e colhe a rosa, porque a rosa está cheirosa. Isso não é bíblico, irmãos, isso não é bíblico. Perfeição em nós é Cristo. A Bíblia diz: onde estiver uma estatura de um varão perfeito. A estatura do varão perfeito é a santidade de Cristo em nós. Ele é a estatura do varão perfeito. Estamos preparados para a volta de Jesus? Seja hoje no particular ou no coletivo. A preparação que eu digo aqui é com o nosso coração clamando a volta de Jesus, com a nossa botija cheia do óleo, do azeite que é o Espírito Santo, com a lâmpada acesa, que é a palavra de Deus em nós, louvado seja Deus, calçados do Evangelho, ou de olho nas coisas desta vida, ou praticando algo nesta terra onde Deus não se agrada. Estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Pois ela é breve, Jesus está voltando, Ele virá sobre os ares, todo olho verá, toda língua confessará: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e nós, louvado seja o nome do Senhor, encontraremos com Ele no ar. Eu creio, irmãos. Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza da minha salvação. Talvez a sua recíproca é: como você sabe? Eu sei. A minha salvação aconteceu há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando Ele exclamou, expirou e disse: telestatai, está consumado. A minha salvação aconteceu lá, e eu criei, louvado seja Deus, eu criei, oh aleluia, e creio fielmente nas promessas do Senhor, que aquele que começou uma boa obra é fiel para completar aquilo que começou. O Espírito Santo de Deus, para todo aquele que crê, o glorificará o nosso corpo, oh aleluia, e ressuscitaremos para estar com Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio na minha salvação. A pergunta é: você está preparado para ir morar com o Senhor? Você crê na sua salvação? Você tomou posse da salvação? Está bebendo o cálice da salvação? Louvado seja Deus. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.